lado feminino, que foi até o motivo do convite, né? Obrigada por ter aceito. É que a gente sabe que dentro da empresa tem muitas mulheres qualificadas, de formação boa, com experiência, em excelência e tudo mais, mas que muitas vezes elas não são cogitadas para cargos de liderança, porque elas são historicamente masculinas, pertencentes aos homens. Então, existe alguma coisa sendo feita para mudar esse quadro, para surgir essa possibilidade também? Eu acho que na verdade, o mundo tem enxergado isso de uma forma diferente. A gente está avançado nesse tema, estamos longe disso. Mas hoje eu percebo, até através do programa de estagiários, que a gente tem muito mais mulheres estagiando nas áreas que antes eram predominantemente masculina, como engenharia mecânica, engenharia metalúrgica, engenharia de produção. Hoje a gente tem uma gama maior de mulheres. Então eu acho que o mundo está começando a perceber a força das mulheres e que as mulheres podem fazer, sim, trabalhos que anteriormente eram predominantemente masculinos. A empresa o grupo ArcelorMittal, ele tem estimulado esse olhar para as mulheres. Então, a gente tem desenvolvimentos específicos que são encaminhados para grupo de mulheres. Para você ter uma ideia, esse mês de março, a gente vai estar fazendo um bate-papo só com mulheres sobre empoderamento feminino. A vice-presidente de Recursos Humanos e Comunicação e Relações de Trabalho da ArcelorMittal Brasil virá falar com as nossas empregadas. Esse movimento está sendo feito. O que a RH tem apoiado? A gente tem aqui um momento que é o momento da avaliação de desempenho, que a gente discute os empregados. E a gente discute o plano de sucessão. Então, a gente consegue perceber o empregado ou a empregada que está despontando quando a gente começa a discutir empregado por empregado. Né? Então, quando uma empregada tem uma expectativa de carreira gerencial, às vezes o gestor imediato fala, olha, agora ela ainda não está preparada, mas ela tem projetos multidisciplinares que outros gestores, outras pessoas possam observar. Na hora que a gente faz o comitê de carreira, eles dão a opinião deles também. Então, isso é conversado, isso é planejado. Muitas vezes uma pessoa tem uma expectativa de carreira que o gerente não percebe e ele precisa alinhar com essa pessoa. Então, gasta-se tempo falando-se das pessoas e das expectativas de carreira. E o empregado, ele tem um sistema que ele coloca qual é a expectativa de carreira dele. E uma das atividades do gestor é alinhar essa expectativa com os empregados, inclusive com as mulheres. E quais são as vantagens, se existe alguma vantagem, de ter uma liderança feminina dentro de uma empresa? Eu acho que se você pensar numa siderurgia, eu tenho 17 anos de empresa, numa siderurgia de 17 anos, eu tinha alguns cargos, vamos colocar um número redondo, de 100, tinha 2 mulheres ocupando o cargo de gerente. 17 anos depois, a gente ainda não é um número que a gente acha que é um número igualitário, mas começa a ter uma significância maior, né? Hoje a gente deve ter em torno de 100 gerências, a gente deve estar com umas 12, 14 mulheres em gerência. Em siderurgia, isso é um número alto. Então, e isso tem sido estimulado cada vez mais pelo grupo, né? Para reconhecer as mulheres, para ter esse olhar, para ter um foco de desenvolvimento para as mulheres, para que a gente possa ter essa oportunidade igualitária. E no caso, quando existem tantos homens, poucas mulheres, já teve algum caso em que houve uma denúncia de assédio ou alguma coisa assim? Então, a gente tem um canal aberto que a gente divulga para os empregados de denúncia. Então, essa denúncia ela pode ser anônima. E aí, na verdade, tem 2 canais. Tem um canal de denúncia, que é por telefone, o 0800, e a pessoa faz a denúncia e ela é aberta para investigação. E tem a nossa equipe de relações do trabalho, que também atende as pessoas que se sentem assediadas ou que alguma outra pessoa queira denunciar algum ocorrido que ela presenciou e viu, e eles também fazem toda essa investigação. Então, hoje a gente tem um espaço aberto e esse espaço funciona. Né? Essa investigação é feita. E existem muitas denúncias, assim?
de assédio moral, não muita. Não muita. De mulheres, não muita. Isso aí a gente teria que perguntar para o gerente de relações de trabalho, na verdade. Que ele recebe, né? Como ele recebe isso para até guardar toda essa confidencialidade, isso não é divulgado, porque senão as pessoas não vão se sentir à vontade para estar fazendo a denúncia, né? Então, isso fica na resolução, na investigação, na tomada de decisão da relação de trabalho com o board da empresa. E quais são os desafios que apenas as mulheres costumam enfrentar dentro da empresa? Eu acho que no seu dia a dia também. Isso aí é fácil falar, né? A gente vive, né? Então, quando a gente vive, né? Mas eu acho que o principal é ter esse equilíbrio entre o trabalho e a família e o lazer. Então, esse é um ponto principal. Porque não é discurso feminista, mas nós temos a segunda jornada, a terceira jornada de trabalho, né? Eu não abro mão disso, né? Eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero tomar conta da casa, tem um esforço meu? Tem, mas eu acho também que tem um olhar diferenciado hoje. Hoje, por exemplo, eu conto muito mais com a ajuda do meu marido que minha mãe contava quando trabalhava com a ajuda do meu pai, né? Então, eu acho que tem um olhar diferenciado para esse esforço também. Mas eu acho que a gente precisa caminhar numa evolução ainda maior. Porque muitas vezes a própria mulher, ela se discrimina, né? Ela tem uma oportunidade e ela fala, não sei se eu vou porque eu vou ter que abrir mão da criação do meu filho, do tempo de lazer, de qualidade. Então a própria mulher, ela se coloca nesse lugar. Se um homem for convidado, ele não vai pensar nesse segundo ponto. Ele vai, né? A gente sempre tem que pensar nessa outra parte dessa segunda jornada. Eu acho que esse é um ponto ainda que a gente precisa encontrar um equilíbrio maior, né? Em oportunidades, em crescimento, em lazer, em família, e fazer uma construção da melhor forma que existe no âmbito familiar, porque a responsabilidade não é só da mulher. Então, eu acho que esse compartilhamento de atividades, ela precisa ser explorada mais dentro da família. Aí já chega a ser até uma questão fora da empresa, né? Tipo, é mais realmente as relações familiares e o homem também enxergar eu acho, que também tem um papel. As questões das mulheres, elas não podem ser discutidas somente com as mulheres. Elas precisam ser discutidas com os homens também. Eles fazem parte desse contexto, né? Então, para que a mulher possa ter um lugar na sociedade, ter representação social, política, religiosa, ela precisa contar também com o homem, assim como o homem conta com a mulher. Para ele estar trabalhando, alguém tá lá cuidando dos filhos, que seja a esposa, que seja uma pessoa que apoie, mas alguém está cuidando. Na maioria das vezes é mulher. Na maioria das vezes é mulher. Então, eu acho que ainda precisa abrir muito mais esse discurso com homens e mulheres para que se tenha um ganho maior e uma evolução maior da mulher na sociedade.